Há muito tempo nós sabemos que não é dos carecas que elas gostam mais. Para falar sobre cabelo, eu recebo aqui Fernando e Alexander, tricologistas. Sejam bem-vindos ao Além dos Outdoors. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, gratidão pelo convite. Olá pessoal, começa mais um Além dos Outdoors, eu sou Ed Rossetti, estamos aqui com a Pureza Filmes fazendo toda a técnica, pensou em vídeo, pensou em produção audiovisual, fale com a Pureza Filmes. Quero agradecer toda a produção, agradecer também os parceiros do Além dos Outdoors, a rádio, Top FM, um abraço pro Marco, meu amigo. Estamos começando mais um programa aqui, vamos falar sobre cabelo. E eu acho que o cabelo foi muito tempo questão de estilo, né? Cada um tem um cabelo diferente, assim. E não ter cabelo também era uma questão de estilo. Os homens são muito mais preocupados hoje do que antigamente em ter ou não ter cabelo. Hoje nós temos uma porcentagem de aproximadamente aí 45% dos pacientes homens. Geralmente entre 18 e 19 anos é uma busca maior, né? Ali quando se entra na puberdade, geralmente tem a questão ali de síntese, né, de testosterona, então eles acabam perdendo o cabelo muito cedo. Então hoje nós temos esse índice grande assim na clínica. E qual que é a maior... a preocupação é começar a ficar careca, são as entradas, essa preocupação que tem? Sim, qual que é a maior preocupação dos clientes? Entradas, rarefações, quando a pessoa percebe que vai perdendo o contorno do rosto, vai perdendo aquela identidade ali da adolescência, ou quando começa a ficar com o couro cabeludo um pouco mais aparente. Essa é a hora de estar procurando ajuda. Porque tem vários tipos de careca. Tem o que começa entrando ou saindo, né? Que a gente fala saída aqui, né? E tem o que começa a ficar um lá, outro aqui, né? E vai perdendo a densidade, né? Fala. Mas, quando assim, o que é tricologia? O que é a tricologia? A ciência que estuda tudo que tem correlação às 2.500 possíveis causas de distúrbios que podem provocar a queda de cabelo. 2.500? Para 2.500? A gente tá perdido, Paulo. Vai ficar careca de qualquer jeito. 2.500 possibilidades de ficar careca. Exatamente. Então, assim, é uma ação multifatorial. A tricologia ela vai atuar no sentido de detectar o que está acontecendo no couro cabeludo, quais tipos de alterações que podem estar ocorrendo, e associado a isso, a gente entra com vários outros profissionais, como endocrinologistas, dermatologistas, nutricionistas, psicólogos, entre vários outros profissionais, para que a gente possa atacar todas as frentes possíveis que possa estar corroborando para que a pessoa tenha uma queda de cabelo. Então, em outras palavras, quando a pessoa ela chega até a gente com o cabelo com falhas ou rarefeito, na verdade é a ponta do iceberg. Eu costumo dizer que o cabelo é o espelho de como está o corpo da pessoa. Então, assim, o sucesso da clínica se dá pelo fato da quantidade de pessoas que nos ajudam nesse sentido. É multifatorial. E atacando todas as frentes, os cabelos, graças a Deus, hoje voltam a nascer. Há 10 anos atrás, por exemplo, não tínhamos a tecnologia que temos hoje em todos os níveis. Hoje a gente consegue ter quadros de reversões incríveis e sem transplantes, assim, em muitos dos casos. Obviamente que há casos que se precisa, de fato, do transplantes, mas muitos deles a gente consegue uma reversão super significativa sem ter que submeter a um procedimento. Sem ter que fazer o transplante. E quais são as principais causas assim, que vocês observam? Assim, o que mais ocorre? Qual o diagnóstico mais ocorre que está perdendo o cabelo? Porque, na verdade, é muito relativo porque é multifatorial. Entendi. Então, não é algo isolado. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas saem do banho, às vezes não secam o cabelo. Isso pode provocar placas, uma dermatite seborreica. Às vezes as pessoas utilizam uma peroxidase de shampoo errado, não têm acesso a essa informação. Vão em mercados, compram shampoos que tem uma peroxidase aí de 10,9. O que é a peroxidase? pH. O pH. Exatamente. Então, mede-se a escala de 1 a 12, eles utilizam ali 10,9 para que o cabelo fique bom e o couro cabeludo saudável é até no máximo 4,5. Então, é multifatorial. Alimentação, nutrição, desequilíbrio hormonal. Então, assim, não tem como exatidar alguma coisa. Entendi. Assim, é isso. Então, por isso tem que ser investigado o couro cabeludo do paciente para que a gente consiga chegar no diagnóstico. Aqui, Israel, nossa produtora aqui, shampoo que você usa? Qual a marca do seu shampoo? Eu Seven. Pobre. Eu uso Joico.
Eu usava vela, agora eu mudei pra joico, muito melhor. Então eu não sabia dizer, eu vou observar, vou ler agora o rótulo do shampoo pra ver o pH do meu shampoo. Porque isso é muito relativo, né? Às vezes as pessoas chegam lá, elas reclamam muito, por exemplo, de oleosidade no couro cabeludo. O que acontece? Quando essa oleosidade ela não consegue fazer essa transcorrência no fio, porque esse fio está muito alcalinizado, então com toda certeza ela vai ter algum problema ali, inflamações, onde acarreta que o cabelo comece a cair. Só que a pessoa, por exemplo, quando elas nos procuram, elas já procuram a tricologia em último estágio. Entendi. Então elas procuram, ruim. Elas procuram 392 dermatologistas e por último, porque eu digo que é um galho, ramos. A dermatologia ela vai atingir tratamentos tópicos, oral. A tricologia você é assistido, então são tratamentos clínicos. Então a pessoa precisa frequentar a clínica, estar na clínica. Aquelas injeções que dá no couro cabeludo, eu já vi. Exatamente. Que existe ali mesoterapia, intradermoterapia, e depende muito do caso. Legal. Eu tenho muito medo de ficar careca. E você falou que as pessoas que procuram vocês já vão num estágio avançado, né? Mas tem também quem procura e vocês acham que não precisa, que tá bom? E a pessoa tá desesperada antes da hora? Na verdade, geralmente quem procura que está ali ou com uma queda muito acentuada ou uma queda leve, mas elas nos procuram por algum motivo. Então, assim, mas muito melhor que o paciente nos procure, por exemplo, com o cabelo, né? Que é um tratamento menor, um tratamento até mais barato, digamos assim, entende? Do que procurar a gente dentro de um grau de complexidade. Entendi. Mulher perde muito cabelo, né? Porque assim, eu convivo com uma e os ralos de casa, as coisas, o travesseiro, vive cheio de cabelo, tudo tem cabelo. Eu pego minha meia pra colocar, tá cheio de cabelo. Isso é normal? É mais assim, homem perde menos cabelo que mulher? Ou é só porque o cabelo dela é mais comprido e aparece mais? Pode ser uma correlação de ser um cabelo maior, pode trazer a sensação de se estar perdendo mais que homens. Mas o que a gente acompanha muito aqui no Brasil é que a brasileira tem um hábito diferente das pessoas de outros países no sentido do consumo de químicas. Então, é um público que consome muitas progressivas, selamentos, colorações, descolorações, uma série de procedimentos que podem agravar queda de cabelo, de fato. E enquanto está ali na adolescência, início da fase adulta, não se sente tanto isso. Mas com o passar dos anos, a repetição desses procedimentos podem trazer queda de cabelo acentuado. Então, provavelmente, pode ser uma das questões. Porque existe um número de fios de cabelos que se pode perder por dia. Se exceder isso, é melhor procurar ajuda. Porque a probabilidade de, do passar dos anos, a pessoa ficar com rarefação, ela de fato é alta. E quando se faz esse exame, que é um exame de dermatoscopia, ali você vai entender, por exemplo, se é uma troca celular, né? Porque nós vamos investigar o couro cabeludo para ver se existe ali os 3 fios por bulbo capilar. Então, nós entendemos que esse fio ele leva em torno aí de 10 meses a 1 ano para entrar em processo de afinamento para queda. Então, nós vamos mapear esse couro cabeludo para tentar identificar quanto tempo de queda esse paciente tem. Porque, às vezes, ele está ali, ele está dizendo, olha, é uma queda leve, mas ele já está com uma queda aí aproximadamente de 2 ou 3 anos. E esse cabelo não está nascendo. E a gente percebe que tem um fiozinho ali por bulbo, já não é uma troca celular. É realmente a perda do cabelo. Entendi. Tem pessoas que levam anos para perder, para ficar careca, e tem gente que é muito rápido, né? Por que essa diferença assim, de tempo? Assim? Porque eu tenho um primo que começa a ficar careca com 1 ano, você não vê ele, você já olha, ô louco, ficou careca. E tem gente que, nossa, demora, né? Vai perdendo um pouquinho por vez. É o tipo de problema que a pessoa tem? Geralmente, essa queda muito rápida, nós entendemos como uma alopecia areata. A pessoa dorme com o cabelo e acorda sem. Então, são bolas, são formatos arredondados e essa forma fica sem o cabelo. Então, essa é a queda mais rápida. Outras não, outras geralmente são graduais, né? Vai caindo, o paciente vai percebendo, não vai percebendo, na verdade, que não está nascendo, e aí é onde ele nos procura exatamente quando ele já está com essa rarefação. Como é o atendimento de vocês? Tá, eu acho que eu tô perdendo cabelo. Eu vou lá na clínica, como que acontece isso?
você passa ou pelo meu consultório, ou pelo consultório do Fernando. Lá nós vamos fazer uma análise, uma ficha de anamnese para entender seu quadro clínico, Certo. ver seus exames mais recentes. Por exemplo, no seu caso, o homem, ver questões de testosterona, que é muito importante, né? Testosterona livre, total, a síntese dela, como está. Se estiver alta, te encaminhamos também para o endócrino, né? Porque aí, como virou síntese, aí nós vamos começar a entender por que esse cabelo está caindo, caso não seja a genética. Certo. Entende? Fez a ficha, entendi seu quadro clínico, nós vamos fazer um exame no seu couro cabeludo e aí te passar o diagnóstico. Legal. Então leva em torno aí de aproximadamente 55 minutos a 1 hora cada consulta. Quanto a genética é importante nisso daí? Por exemplo, meu pai era careca. Eu vou ficar careca com quantos % de chance? Hoje a gente consegue ter mecanismos que a gente, entre aspas, consegue maquiar ou burlar a genética. Porque, por exemplo, um homem que tem um vô que era calvo, que tem um pai que é calvo, a probabilidade de ele ficar calvo é alta. Só que há 15 anos atrás nós não conseguíamos, por exemplo, controlar o nível do testosterona, do DHT, que é um dos hormônios principais que fazem com que o cabelo venha a cair. Hoje nós temos mecanismos que a gente consegue equilibrar essa produção de DHT. Então já é um dos tratamentos que pode ser feito para fazer com que esse paciente deixe de ser calvo. Por isso que o pessoal das academias já rapa a cabeça, porque eles suplementam com testosterona e já vai cair mesmo, então ele já rapa. E atendemos muito fisiculturistas, e aí ele tem que fazer a escolha, ou o cabelo ou a bomba. E aí muitos optam em realmente ter o cabelo novamente. Entende? Porque subiu acima de 750 ali de texto, já é a síntese e aí o cabelo já começa a cair. Aí eu faço a famosa reposição, né? Eu tenho chip da beleza. Sim. Deixa minha testosterona ali em 800. Que já tá na síntese, né? Preventivamente pode ser um caminho. Paulo, eu vou usar o programa ao meu... Tá? Aqui tá... Vocês acham que eu já tô precisando? Eu tô perdendo muito cabelo? Que tá com recuo, na verdade, né? Tô com recuo. Vocês acham que eu tô... Ô, Israel, você acha que eu tô com entrada já? Pouquinho? Mas uma dica para o homem é observar nas fotos antigas e observar se aumentou a linha do recuo, que é essa parte frontal. Então veja as suas fotos. Se está na mesma quantidade, a distância entre a sobrancelha e a linha do nascimento. Rosto, talvez já era assim. Você precisa avaliar, porque tem uma questão anatômica, né? Agora, se você perceber que antes havia mais cabelo nessa região do contorno, aí é possível avaliar o que é possível ser feito. O que é possível. Para as mulheres, acho que vale ressaltar, assim, para as mulheres a dica de ouro é estar observando o rabo de cavalo. Se está caindo, mas está com a mesma quantidade de fios, pode ser uma queda comum. Se está caindo e está diminuindo a quantidade de fios no rabinho de cavalo quando faz, aí é hora de procurar ajuda de fato, porque simboliza que o cabelo está caindo e não está nascendo na mesma velocidade que deveria nascer para ela continuar com a mesma quantidade de cabelo. No caso dos homens, a dica de ouro é estar observando o contorno do rosto. Se está igual como nos últimos anos ou se está tendo recuo. Se estiver tendo recuo, quanto antes procurar ajuda, melhor. Quantos anos você tem mesmo, Tatu? Olha só que beleza de cabelo, hein, Tatu? 70 mesmo? 70 anos. Parabéns! E olha o tanto de cabelo. Um monte de cabelo Tatu tem, cara. Parabéns, Tatu sensacional. Olha o volume do cabelo dele. Maravilhoso. Eu te aconselho a ir. Pronto. Tá, já vou ficar depressivo. Já vai agendar uma consulta, já vai sair daqui, já vai pra clínica. Quais os principais tratamentos hoje? Tem assim, que é moderno hoje no consultório? Fala assim, não, isso daqui, porque tem sempre o tratamento do momento, né? O atual recente, que está bombando aí desde que lançou no início de 2024, são os tratamentos com exossomos, que ele ativa na célula tronco a produção de agentes de reparação celular. Ou seja, é como se o organismo fosse liberar mini soldados procurando células danificadas e reparando. Ou seja, os exossomos aplicados no couro cabeludo, ele vai procurar as células que estão defeituosas no couro cabeludo e vai repará-las. Em outras palavras, o bulbo ele volta a produzir fios novamente. Então, o que há de mais novo de tecnologia hoje são os exossomos. E nós utilizamos muito essa técnica em pessoas que têm uma alopécia chamada alopécia fibrosante cicatricial. O que é alopécia? Queda de cabelo. É um nome médico dado à queda de cabelo. Mas existem as suas derivações. Androgenética, areata, fibrosante. E a fibrosante é interessante porque a pessoa ela tem uma linha
de recuo muito grande. Geralmente são aquelas pessoas que têm uma testa muito grande. Testudo. Exatamente. E aí você faz o bloqueio para que não haja mais o recuo e você começa a trabalhar nessa linha onde ela perdeu. E é ali onde você vai fazer as punções, colocar ali os exossomos para que ela volte a ter o cabelo novamente. Tem uns amigos meus que, tipo assim, quando eles percebem que estão... parece que a entradinha aqui tá ficando maior do que deveria, e eles vão lá e compram minoxidil. 5% já 100 metros sem nada. Funciona? É melhor um médio? Pode ser ruim? O que vocês me dizem do minoxidil? Acho que há necessidade de se tomar cuidado, porque ele é um vasodilatador. Então é bacana observar a condição do couro cabeludo antes de entrar com uma medicação dessas. Até porque tem uma questão que hoje existem outros mecanismos que são mais eficientes, com bem menos colaterais ou zero colaterais, e que o paciente não vai ficar dependendo de ter que estar usando medicação para a vida toda. Porque minoxidil, quando você remove, o cabelo volta a cair tudo novamente. Então você vai ficar escravo do minoxidil. Dá um efeito rebote, né? Um efeito contrário. Então, a partir do momento que você começou a tomar minoxidil, seja oral ou tópico, não pode ficar sem. Não sabia dessa daí, não. Não sabia dessa daí, não. Tem pessoal que toma, né? E tem pessoal que passa. O pessoal que toma fala que o grande problema é que não nasce pelo só, não nasce só cabelo, nasce pelo no corpo inteiro, né? Sim, é porque ele, na verdade, o minoxidil era um remédio antigamente utilizado para pessoas hipertensas. Por isso ele é um vasodilatador. As pessoas viram que realmente nasciam pelos em vários lugares e aí passaram, então, a aplicar no couro cabeludo. Então ele deixou de ser um remédio para pessoas hipertensas para ser para queda de cabelo. Entendi. Mas hoje existem muitos mecanismos mais eficazes que o minoxidil de fato. Sim. Entendi. Tem muita queda de cabelo que é emocional, né? A pessoa passa por um momento, perde o cabelo. Esse cabelo tem como voltar também? Essas questões emocionais? Porque lá a raizinha lá, que você chama de bulbo, né? Ele chega um momento que ele não tem mais volta. Só se ele entrar dentro desse processo de fibrose cicatricial, mas senão você consegue fazer a reversão. Mas é interessante isso porque é sempre bom a tricologia estar alinhado, por exemplo, nesse caso que você me disse sobre questões emocionais, com o psicólogo. Né? Você não vai conseguir resolver o problema só na tricologia. Então você tem que passar por terapias, a gente sempre aconselha pelo menos uma vez por semana, né? Para que ela consiga ali colocar o seu cortisol em ordem, as suas questões emocionais, para que ela consiga, então, não jogar dinheiro fora. Tratar o cabelo e tratar também essa questão emocional. Por isso que é um conjunto. Né? Então, o paciente ele está ali, por exemplo, com testosterona alta, falta de vitaminas, encaminhamos para o endócrino, porque não é nossa resolutiva é só cabelo. A pessoa está com problemas emocionais, encaminha para a psicóloga. Então, é exatamente isso, é esse conjunto que a gente faz com os pacientes. Entendi. Me fala dicas. O pessoal está assistindo a gente agora lá, tá com... Qual assim no dia a dia, que há hábitos bons para a gente manter o cabelo? Sempre saudável? Bom... Primeiro ponto, não lavar o cabelo com uma água quente, sempre de morna, fria, isso vai favorecer bastante. Agora chega o friozinho, aí vocês matam a gente. Né? Desafiador, que essa água quente no couro cabeludo pode trazer consequências. Não dormir com o cabelo molhado, isso é mega benéfico. Usar sempre produtos que tenham uma perocidade baixa, não consumir produtos que são comerciais, sempre buscar dermocosméticos, e fazer um investimento bom, de fato, em produtos que tenham uma formulação com ativos nobres que possa estar nutrindo o couro cabeludo, além de estar lavando. E, além do mais, ter um estilo de vida saudável, boa nutrição. Aí já é demais. As questões emocionais em dia. Então, uma série de fatores que a gente pode estar implementando para poder ter um estilo de vida legal, com cuidados bacanas no couro cabeludo, e a gente pode postergar assim, a visita ao tricologista. Eu tenho pele oleosa. Aqui vocês não estão notando porque eu estou com um pó. Que é, como chama o pó que eu uso que tira a pele oleosa, a produtora? É um pó mate que tira aqui só para tirar a pele oleosa. Isso daí interfere também no cabelo, no couro cabeludo, de perder cabelo, ter a pele oleosa? A pele não, mas geralmente se
a pele oleosa, o couro cabeludo também será, né? Porque as glândulas sebáceas é o lugar onde ela mais vai liberar oleosidade no couro cabeludo. Então, se você tem a pele oleosa, provavelmente seu cabelo também é. Mas isso faz com que eu perca o cabelo? Ou não? Ou é melhor ou é pior ter a pele oleosa? Não, o couro cabeludo oleoso nunca é positivo, né? Porque se ele está positivo é que ele não está conseguindo fazer essa transcorrência no fio. Aí você vai sentir um fio mais ressecado. Certo. E o fungo, a dermatite seborreica, ele vive de umidade, então se você tem uma concentração alta de oleosidade no couro cabeludo, provavelmente você vai ter aí um problema. Tá vendo? Eu acho que eu tenho isso daí. Porque assim, eu sinto meio oleoso, mas o cabelo seco. E, por exemplo, geralmente quando você está com uma dermatite muito acentuada, ela desce. Ela fica, às vezes, pelo de sobrancelha, você passa a mão na barba, ela descama, algumas massinhas ou casquinhas atrás da orelha. Então é sinal que ela desceu para a pele. Ai. Eu acho que eu fui diagnosticado aqui, viu? Ele me descreveu. Mas eu uso bons produtos, tá vendo? Aí pro cabelo também. Eu sei que eu uso um olhinho que chama Oil Reflection da Vela, muito bom. Viu? Podem usar. Você passa, aí eu passo para não ficar tão ressecado, passo um Mas olhinho às no vezes cabelo. o que você entende por bom, você está avaliando o preço. E nem Claro. tudo que é caro é bom. Mas tudo que é bom é caro. Entende? Porque, por exemplo, você pode encontrar shampoos com uma peroxidase muito baixa, com um valor custo-benefício muito melhor do que 300 ou 200 E reais. aquele Aí. shampoo que promete... Assim, o Paulo só usa o shampoo, ele compra por personagem. O dele é do Cristiano Ronaldo. Ele comprava do Cebolinha e mudou pro Cristiano Ronaldo. E aqueles que, tipo, tio Nacho, que fala que vai engrossar o fio do cabelo, que tira a caspa, não sei o que lá. Eles prometem, é real essas coisas assim, ou mais ou menos? Porque depende muito da espessura do cabelo, porque o cabelo ele não engrossa, ele já tem o gene, o DNA dele. Então, por exemplo, o que você vai salvar é o fio que ele entrou nesse processo de afinamento, mas ele não vai engrossar, porque ele já está predisposto à queda. Então, essa troca já vai acontecer. Então, isso é mito, né? Mito. Poxa, e você falou como que é o atendimento de vocês, né? Que eu chego lá na clínica, vocês vão avaliar, fazer a análise do meu couro cabeludo, ver qual a minha queixa, né? Meu estilo de vida, meus exames. É caro? Prefiro que você responda essa pergunta. Comparado a uma consulta médica normal. Eu não entendo, é muito relativo, caro, né? Sei lá, para transplantar, para colocar cabelo, custa 12 mil reais, por aí. Começa em 2 mil, é isso, Paulinho? Você colocou cabelo? Não, tô brincando. Custa um transplante capilar hoje, o pessoal fala em 12 mil reais. Na verdade, o tratamento ele tem uma variável. Ele vai aí de um ponto de 4.980 a 18 mil. Então, é essa base. Às vezes, é complicado falar o valor, porque às vezes a pessoa ela tem uma expectativa de eu não vou porque exatamente isso é caro, né? Sim. Mas a pessoa pode chegar lá e ser um tratamento mais tranquilo, um tratamento que não precisa de tantas coisas. Então, esse tratamento ele vai ficar barato. Porque o tratamento de vocês, a pessoa tem que... É um tratamento contínuo. Ela vai lá muitas vezes fazer várias coisas diferentes no couro cabeludo. Né? O tratamento mais curto é de 1 ano. 1 ano. 1 ano. Para dar para... Porque nós atendemos 1 ano e acompanhamos por mais 2. Sim. Então, ela geralmente fica 1 ano e 2 meses. Eu dei uma olhada, né? Que vocês fazem acompanhamento fotográfico. Sim. Mostra que colocou. E tem uma coisa que conta muito a favor de vocês, é que o que tem de transplante capilar ficando feio... Aliás, eu preciso falar isso para algumas pessoas, muitos conhecidos meus, aliás. Viu? Gente, alguns era melhor como estava antes, viu? Não sei o que acontece. Tem um pessoal transplantado aí que tá ficando feio o cabelo. Não sei, estão errando a mão aí no transplante capilar. Mas eu acho que porque meio que virou um mercado muito apelativo. Porque, pelo menos no meu ponto de vista, eu digo, tá? Eu acho que é importante você fazer um pré-operatório de uns 4 meses, preparar esse couro cabeludo. Você faz a cirurgia, você faz um pós. Então, quando chegam pacientes, por exemplo, de pós-operatório, não fizeram nada conosco, você percebe que está ruim, que está péssimo realmente. Entende? Aí eu pergunto, o que você fez de pós? Nada, só tomei o remédio. Então, assim, vai ter que fazer outro com toda certeza. E eu não sei se é esse o intuito, né, de fazer 2 ou 3 ou 4,
para beneficiar o cirurgião ou se a pessoa não cuidou ou não tratou de uma forma adequada. Porque também tem isso. Entende? Então, geralmente as pessoas, o caminho que nós damos vamos fazer aqui um pré, aumentar a área doadora, oxigenar o couro cabeludo, faz a cirurgia e depois você faz o pós. E o pós também é aproximadamente aí uns 8 meses. Pessoal, e pra gente acompanhar o trabalho de vocês, como que a gente acha vocês na rede social para ver lá os tratamentos, mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa? Como que a gente conversa com vocês? Nós temos um canal de atendimento via WhatsApp. Então existe uma equipe, né, por trás dos próprios agendamentos, mas tem Instagram, tem o site. Né? O que eu indico sempre entre no site, entenda o trabalho, antes até mesmo de entrar em contato conosco. Né? Entenda o trabalho, entenda o que é feito. Tem vários depoimentos de vários pacientes com casos completamente diferentes um do outro. Eu acho que isso que vale a pena. Conheça o produto e vá atrás depois. Entende? Não só por curiosidade ou porque eu quero mais informações, porque isso é um grande desafio, porque às vezes as pessoas, por ser objetivo, tá? Acabam que tendo a minha equipe, tá? Que é essa equipe que contata eles. Sei. Informações do quê? Qual que é o valor? Não tem como passar essas coisas sem antes entender o que está acontecendo. Quando você me pergunta, quanto eu pagaria? Eu não sei, eu tenho que ver o que você precisa e depois passar valores, porque às vezes as pessoas entram em contato por curiosidade só. Sim. Entende? E eu acho que isso é um pouco irrelevante. Entende? Então assim, entre no site, entre no Instagram, procure saber e aí entre em contato conosco. Entendi. Tem, principalmente... você falou do Instagram, das coisas, mas como que é o Instagram? Tá aqui embaixo, mas tem que falar pra rádio. Tricologista Fernando Marques. Fernando Marques. A clínica chama Clínica Fernando Marques. Clínica Fernando Marques. Aí deu no Google, vai achar, com certeza. No tempo do meu pai e quando eu era mais jovem, tinha muito mito sobre assim, como ficava careca. Por exemplo, usar boné fica careca? Não, mito. Mito. Tá, Capacete, mito. Hã? Capacete, mito. Não, eu acho que poderia ficar careca, capacete. Eu sou a favor disso daí. Eu não gosto de motoqueiro. Acho que devia ficar tudo careca. Eles passam fazendo randandandandandan. Podia ficar tudo careca. Ia ser um bom castigo. Gel no cabelo. Passar essas coisas assim, pomada, essas coisas, não fica careca. Não. Cocô de galinha. Melhora o cabelo. Não, é brincadeira, mas tinha isso daí que fazia nascer cabelo. Antigamente tinha isso, sabia? Sério? Nunca ouvi falar. É verdade, tô falando sério. Eu venho de Mineiros do Tietê, lá tem muito cocô de galinha. Então tem mais algum mito, Paulo? Você falou assim que deixa alguma coisa de careca, você não tem problema com calvície, né? Eu acho que trabalhar com iluminação e câmera não dá calvície. O que você fala que dá calvície realmente é dormir com o cabelo molhado, tomar banho quente. É isso. Os não cuidados, né? Os não cuidados. Exatamente. Porque no início nós conversamos sobre isso, não é um ponto exato. Então ele é multifatorial. Então várias coisas vai acarretar que o cabelo caia. Entende? Caiu, vamos atrás de um diagnóstico. Então esse é o melhor caminho. Mesmo que seja uma queda leve. Vá atrás, procure um profissional para que ele possa te auxiliar. O Fernando falou do tratamento, o último tratamento agora que está... De exossomos. O que é o tratamento mais realizado assim, hoje? Assim, que você acha que esse é o último, o que dá mais resultado, assim, você acredita? É uma gama, né? Porque, por exemplo, se você aplica... se você faz as punções, aplica os exossomos, mas não tem estímulo, não tem... eu acho que não tem muita coerência. Se você faz só os estímulos e também não faz as aplicações, também não tem. Então, ali você vai fazer tratamentos a laser, tratamentos com ozônio, aplicado ou não, que são choques no couro cabeludo. Ozônio dói pra caramba. Não dói. Eu fiz lipo de papada, aí eu apliquei ozônio aqui, depois doeu pra caramba.
Não, existem vários protocolos de ozônio. O do couro cabeludo, ele é sutil, ele não é, intradérmico, ele é só superficial. Eu fiz aquele que é uma injeçãozinha com uma agulhinha e vem aqui... Não, sim. Não, esse é mais invasivo. O que usamos, não, ele é superficial no couro cabeludo. Então ele atua como fungicida, bactericida, cicatrizante, estimula a produção celular no couro cabeludo para o nascimento de fios, então é um grande aliado e é indolor. É tranquilo. Indolor. Eu gosto de coisa indolor. Eu sou sensivador. Mas continua, doutor. Então, lavagens também terapêuticas é importante. Então, assim, é uma relação de tratamentos e para que a gente descubra, obviamente, o que esse paciente precisa, mais uma vez, tem o diagnóstico e aí você vai direcionar ele. Olha, você precisa disso, daquilo. A gente vai aumentando sempre em nanômetros, que é a frequência do laser. Então, por exemplo, um paciente vai utilizar, sei lá, 980 nanômetros, outro vai utilizar 1000, outro vai utilizar 400. Então, depende muito, é muito individual, né? Tem outras causas também de queda de cabelo, né, que são doenças, né, como dengue, né? E tem o pessoal também bariátrico, né? Como que são esses casos? A pessoa que passou por dengue, ela sofre um processo inflamatório do organismo bastante agressivo. E essa inflamação pode trazer inflamação folicular e a pessoa vir a ter queda de cabelo após um período de tempo que o organismo está buscando essa recuperação da dengue. Então a pessoa pode experimentar uma queda agressiva e nós podemos, de fato, entrar aí com protocolos para fazer com que essa queda seja estancada e o couro cabeludo volte a produzir fios novamente. A questão da bariátrica, ela é de fato um fator bem determinante na queda de cabelo por N motivos. Primeiro é o trauma que o organismo passa com a cirurgia em si. Depois a questão nutricional, o volume de alimento que a pessoa ingere é pequeno. Então a junção de tudo isso faz com que o organismo sofra um estresse muito grande e não tenha quantidade de nutrientes suficiente para que sobre nutrientes para ir para cabelo, pele e unha, já que o organismo entende esses organismos como órgãos não vitais. Então, a falta dessa nutrição associada a esse estresse que o organismo passou provoca uma queda acentuada. E quanto antes a pessoa procurar ajuda para que a reversão possa ser mais rápida. A obesidade tem alguma coisa a ver com a queda de cabelo? Porque eu noto muito pessoa que fica obesa, fica careca também junto. Pode ter correlação, porque a obesidade ela traz uma série de distúrbios, um deles que são questões hormonais, outro é a questão da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Eu que tenho isso aí também. Bom, o meu é alcoólico. Consumo excessivo de álcool. Isso. Esteatose hepática grau 2, estou tratando aí. Exato. E isso impede o fígado de produzir, metabolizar determinadas enzimas que a gente precisa para que o cabelo se desenvolva bem, ou para que o organismo funcione bem. Então, sim, a obesidade pode trazer queda de cabelo de fato, por N diabetes motivos. também? Sim, com certeza, diabetes. Diabetes também. É um dos Porque fatores. muito obeso tem diabetes. Também. Geralmente as doenças assim, diabetes, hipotiroidismo, lúpus, falta de vitamina D, que é uma das principais também. O que mais? Que os exames que a gente pede. Cortisol muito alto, estresse, zinco, progesterona, estrogênio lá embaixo. Principalmente quando a mulher ela entra nessa questão de menopausa, geralmente ela vai entrar no climatério aí entre 43 a 45 anos, que já é um baque. E quando acaba-se esse ciclo menstrual na menopausa, o cabelo também tende a cair bastante. Eu aconselho a fazer a reposição hormonal, mas tem pessoas que não podem, porque teve casos de câncer na família, então fica mais restritivo. Então, mas quem não teve, eu aconselho, faça a reposição, mesmo que for com estrogel, não o... Androgel? Não. O chip. O chip é uma beleza. Foi proibido, tá? Eu não posso colocar mais o repor do chip agora porque a Anvisa proibiu. Um desserviço à população. Não, brincadeira. 6 meses, né? 6 meses. Hã? Uma beleza. Coisa maravilhosa isso daqui. Você não precisa fazer nada, fica ali bombando o dia inteiro. Mas, doutores, tirou muitas dúvidas, principalmente minhas. Eu notei que eu tenho várias chances de ficar careca.
Já vou agendar uma consulta. Eu tô em vários pontos ali que vão me deixar careca. Falando em queda de cabelo, que é um trauma principalmente para as mulheres, né? A gente assiste muito, principalmente no tratamento quimioterápico, radioterápico de câncer, né? Como funciona essa questão da volta do cabelo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito também, né? O primeiro passo é esse paciente ter autorização, seja do oncologista ou hematologista, então precisa ter essa autorização dele, mas são tratamentos bem leves, não pode ser tratamentos invasivos, né? Porque exatamente pelo fato de ter tido câncer, então você não pode perfurar algumas áreas, né? Corre-se obviamente o risco desse câncer voltar, então são tratamentos bem tranquilos. Laser, vez ou outra, se tiver essa autorização, frequência, mas microagulhamento só em casos de autorização médica. Não, vale complementar a resposta no sentido que a pessoa que está passando por isso, ela está passando por um estresse elevado. Então, focar de fato em concluir o tratamento médico. A partir do momento que ela estiver restaurada, recuperada, com autorizações médicas, existe a tricologia para poder atuar e fazer com que esse fio volte a nascer novamente. Então, assim, vale lembrar para que essas pessoas não se estressem, faz parte do próprio tratamento, como os próprios oncologistas falam, e nós estamos aqui para que assim que essa pessoa se recuperar, a gente possa fazer a reversão desse cabelo. Muito obrigado, vocês viram aqui, tricologia, é novo para mim, tá? Novo, eu não tinha essa compreensão e garanto que muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando na rádio também não tinham essa noção, ó, existe um profissional que é tricologista, que vai cuidar do seu cabelo, que vai fazer ele nascer de novo, sem precisar de transplante. Daí eu acho que é uma informação que a maioria das pessoas não tem. Tá? Então, obrigado por ter vindo aqui e tirado nossas dúvidas. Nós que agradecemos em nome da clínica. Obrigado pelo convite. Queria também dizer que estamos aqui em Bauru, estamos também em Marília, então temos 2 unidades disponível, tá? Para a população, qualquer problema de queda de cabelo pode nos procurar. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Nós que agradecemos.